Bom pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai trabalhar uma possibilidade de demonstração da definição de elipse em sala de aula através de uma construção do GeoGebra. Então eu peguei aqui uma definição de elipse bem simples e em cima dessa definição e com a mesma nomenclatura a gente vai construir um artefato no GeoGebra para comprovar essa demonstração para os alunos. Então olha só. Como definição de elipse, a gente tem que ele é o lugar geométrico dos pontos P de um plano, cuja soma de suas distâncias aos pontos F1 e F2 desse plano é sempre constante e maior que a distância entre eles. O que a gente tem aqui? Qual é o cenário? Nós vamos construir uma elipse através dos focos F1 e F2 e de um ponto que pertença à elipse e vamos mostrar para o aluno que a soma das distâncias entre o ponto P e F1 e P e F2 é sempre constante e que esse valor constante é sempre maior do que a distância entre eles. Então o procedimento ele não é trabalhoso, é um procedimento até simples. Eu acredito até que o seu aluno tenha condições de fazê-lo sozinho, mas se você preferir você pode ir orientando passo a passo para que ele construa junto com você. Eu vou minimizar então aqui a minha janela de definição e vou construir a elipse. A gente vem aqui no grupo de ferramentas elipse, escolhemos a opção elipse. Vou escolher os meus focos. Então eu vou pegar, por exemplo, 2 para x menos 1 para y e vou pegar 9 para x menos 1 para y. A gente tem aqui os dois focos A e B e a hora que a gente tirar o nosso mouse de cima do ponto B, a gente consegue construir a elipse. Vou determinar então o meu ponto para que o GeoGebra construa a cônica. A gente tem A e B como sendo focos e C, um ponto pertencente a esta cônica. Pessoal, é o seguinte, para que a gente possa demonstrar que o ponto P, variando sobre a elipse, tem seu valor modificado, a gente não pode trabalhar com esse ponto C. Por quê? A hora que você mandar movimentar esse ponto C, você vai observar que a nossa elipse é alterada. E não é isso que eu quero. Eu quero que esse ponto aqui ele possa flutuar sobre a elipse para que as suas coordenadas possam ser capturadas. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou ocultar o ponto C e vou criar um ponto P que pertença a esta elipse e que eu consiga movimentá-lo. Como é que a gente faz para ocultar esse elemento? É muito simples. Você vem sobre ele com o botão direito do mouse, escolhe a opção Exibir Objeto. Você clica uma vez para exibir e uma vez para não exibir. Ó, o ponto C sumiu. Poxa, e se eu quiser trazê-lo de volta? Vem aqui na janela de álgebra. Na janela de álgebra você encontra esse ponto C. Ele tem uma bolinha que não está preenchida. Se você quiser exibi-lo novamente, clica sobre ele com o botão direito do mouse, escolha a opção Exibir Objeto. Está lá o meu ponto C sendo exibido. Mas eu vou ocultá-lo. Então vou clicar, exibir e ele está oculto. Vamos então agora criar um ponto P que vai flutuar sobre a elipse. Eu venho aqui na ferramenta ponto, escolhemos a opção ponto. Na minha elipse eu crio esse ponto. GeoGebra chamou de D. Será que eu consigo movimentá-lo sem alterar a elipse? Ó, cliquei em mover, vem aqui no ponto D e a gente consegue movimentar o ponto sem alterar a elipse. Para ficar de acordo com a minha definição, eu vou clicar sobre o ponto, vou mandar renomear e vou chamá-lo de P. A mesma coisa a gente vai fazer com os focos. Clico aqui no meu ponto A, renomeio, vou chamar de F_1. Vou fazer a mesma coisa para o foco 2, que é o meu ponto B, botão direito, renomear, F_2. E aqui a gente dá OK. F1 e F2 estão construídos. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso determinar a soma das distâncias entre P e F1 e P e F2. Primeiro, para determinar essas distâncias, nós vamos construir segmentos. A gente vem aqui no grupo reta, escolhemos segmento. Vou criar então um segmento que una F1 e P. Clico sobre F1
e clico sobre P. Observa que o GeoGebra nomeou este segmento para F. Vou criar um outro segmento, F2 até P. Observa que o GeoGebra criou um outro segmento e batizou de G. Então a gente tem aqui segmento F e G. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pedir para o GeoGebra somar essas duas distâncias. Porque eu quero mostrar para o meu aluno que quando eu flutuar as coordenadas de P, a soma das distâncias F e G se mantém constante. Isso é muito simples. A gente vem aqui na janelinha de entrada e aí a gente cria uma variável. No meu caso, eu vou chamar essa variável de S. Soma. S igual F, que é o tamanho do segmento F, mais G, que é o tamanho do segmento G. Pressionei Enter. Aqui na minha janela de álgebra, a gente tem um número que ele chama de S e já tem um valor 10,62. Os meus segmentos F e G estão aqui embaixo. Para facilitar um pouco a visualização dessa solução que a gente está apresentando para os alunos, eu vou pegar estes valores e vou trazê-los para a janela de visualização. Porque aí, conforme eu for atuando sobre o ponto P, a gente vai podendo observar simultaneamente os valores aqui. Fica mais fácil do que o aluno ficar buscando essa informação do lado esquerdo, aqui na janela de álgebra. Se você não quiser, não precisa fazer, pode deixar aqui mesmo. Mas eu acredito que visualmente seja mais fácil. Ó. Vou trazer a soma para a janela de visualização. Clica aqui sobre o número, mantenha clicado com o botão esquerdo do mouse e traga para uma posição que você achar melhor na exibição. Olha lá, a minha soma está aparecendo aqui. Agora eu quero trazer os valores de F e de G. Então a gente vem aqui no segmento, clico com o botão esquerdo do mouse e mantenho clicado e trago até a posição em que eu achar mais confortável visualmente. Solto. Observa que a gente tem aqui agora o tamanho de F e de G e a soma S, que representa F mais G. A gente vai agora movimentar o ponto P para mostrar que essas duas distâncias somadas sempre vai representar o mesmo valor. Então a gente clica aqui na ferramenta Mover, venho aqui sobre o meu ponto P, clico com o botão esquerdo do mouse e mantenho clicado e vou movimentando. Observa que os valores de F e de G são alterados e o meu valor de S nunca é alterado. A soma ela é constante, independente das coordenadas de P, o que condiz com a definição que a gente apresentou em sala de aula. Se você quiser também, você pode mostrar que esta distância é sempre maior do que a distância entre F1 e F2. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Um forte abraço e até mais.